O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 14. Krishna questionado sobre os nomes de Mahadeva. Krishna inicia uma longa descrição de como ele obteve um filho por adorar Mahadeva. Yudhishthira disse: ó filho do rio Ganga, tu ouviste todos os nomes de Mahesvara, o Senhor do Universo. Diga-nos, ó avô, todos os nomes que são aplicados, ó Pujante, a ele que é chamado de Isa e Sambu. Diga-nos todos aqueles nomes que são aplicados a ele que é chamado de Vabru ou Vasto, ele que tem o universo como sua forma, ele que é o preceptor ilustre de todas as divindades e asuras, que é chamado de Svayambhu, autocriador, e que é causa da origem e da dissolução do universo. Fale-nos também da pujança de Mahadeva. Bhishma disse: eu sou muito incompetente para relatar as virtudes de Mahadeva de inteligência sublime. Ele permeia todas as coisas no universo e contudo não é visto em nenhum lugar. Ele é o criador do eu universal e o próprio Prajna, conhecimento, e ele é seu mestre. Todas as divindades, de Brahma aos Pisachas, o cultuam e adoram. Ele transcende Prakriti e Purusha. É nele que rishis, conhecedores de yoga e possuidores de um conhecimento dos tattvas, pensam e meditam. Ele é o Brahman indestrutível e supremo. Ele é existente e inexistente. Agitando Prakriti e Purusha por meio de sua energia, ele cria deles o Senhor universal das criaturas, isto é, Brahma. Quem há que é competente para dizer as virtudes daquele Deus dos deuses, que é dotado de inteligência suprema? O homem está sujeito à concepção, no útero da mãe, nascimento, decrepitude, e morte. Sendo dessa maneira, que homem como eu é competente para compreender Bhava? Somente Narayana, ó filho, aquele portador do disco e da massa, pode compreender Mahadeva. Ele é sem deterioração. Ele é o principal de todos os seres em atributos. Ele é Vishnu, por permear o universo. Ele é irresistível. Dotado de visão espiritual, ele possui energia suprema. Ele vê todas as coisas com a visão de Yoga. É pela devoção de Krishna de grande alma ao ilustre Rudra quem ele agradou por meio de penitências, ó Bharata, no retiro de Vadari, que ele tem conseguido permear o universo inteiro. Ó Rei de Reis, é por meio de Mahesvara divisão celeste, que Vasudeva obteve o atributo de agradabilidade universal, uma agradabilidade que é muito maior do que a que é possuída por todos os objetos, incluído sob o nome de riqueza. A riqueza é sempre agradável para todas as pessoas, mas Vasudeva é mais agradável do que a riqueza. Este atributo de ser mais agradável do que a própria riqueza, que é ser agradável para todo o universo, é devido ao favor de Mahadeva. Por 1000 anos completos este Mahadeva passou pelas mais austeras das penitências e finalmente conseguiu satisfazer o ilustre concessor de benefícios Shiva, aquele mestre de todo o universo móvel e imóvel. Em cada novo yuga, Krishna, por meio de tais penitências, agrada Mahadeva. Em cada yuga Mahadeva é gratificado com a grande devoção de Krishna de grande alma. Quão grande é a pujança de Mahadeva de grande alma, aquela causa original do universo, foi visto com seus próprios olhos por Ari que transcende toda deterioração, na ocasião de suas penitências no retiro de Vadari, praticadas para obter um filho. A alusão é às penitências de Krishna para satisfazer Mahadeva a fim de obter um filho. O filho assim obtido, isto é, como uma bênção de Mahadeva, foi Pradyumna gerado por Krishna em Rukmini, sua esposa favorita. Eu, ó Bharata, não vejo alguém que seja superior a Mahadeva. Para explicar os nomes daquele Deus dos deuses integralmente e sem criar o desejo de ouvir, mas somente Krishna é competente. Só este de braços poderosos da linhagem de Yadu é competente para falar os atributos do ilustre Shiva. Na verdade, ó Rei, somente ele é capaz de discursar sobre a pujança, em sua totalidade, da divindade suprema. Vaisampayana continuou: tendo dito estas palavras, o ilustre Bhishma, o avô dos Kurus, dirigindo-se a Vasudeva, disse as seguintes palavras, tratando do assunto da grandeza de Bhava, ó monarca. Bhishma disse: tu és o mestre de todas as divindades e dos asuras. Tu és ilustre. Tu és Vishnu por permeares o universo inteiro.
cabe a ti falar sobre aqueles assuntos ligados a Shiva de forma universal sobre o qual Yudhishthira me perguntou. Antigamente, o Rishi Tandin, surgido de Brahma, recitou na região de Brahma e perante o próprio Brahma os 1000 nomes de Mahadeva. Recite aqueles nomes perante este conclave para que estes rishis, dotados de riqueza de ascetismo, cumpridores de votos superiores, possuidores de autodomínio, enumerando o Krishna nascido na ilha entre eles, possam te ouvir. Fale sobre a grande bem-aventurança dele que é imutável, que está sempre alegre e feliz, que é o Tri, que é o protetor universal, que é um criador do universo, e que é chamado de Mundin e Kapardin. Vasudeva disse. As próprias divindades com Indra, e o avô Brahma numerando entre eles, e os grandes rishis também, são incompetentes para entender o curso das ações de Mahadeva realmente e em todos os seus detalhes. Ele mesmo é o fim ao qual todas as pessoas justas alcançam. Os próprios adityas que são dotados de visão sutil não podem ver sua residência. Como então alguém que é meramente um homem pode conseguir compreendê-lo? Tais versos são explicados pela escola esotérica de um modo diferente. O significado então seria: como pode alguém, que é meramente um homem, compreender Sambhu, a quem os sentidos não podem compreender, pois Sambhu mora no firmamento do coração e não pode ser visto exceto pela visão interna que o Yoga fornece. Eu irei, portanto, narrar realmente para vocês alguns dos atributos daquele ilustre matador de asuras, que é considerado como o senhor de todos os sacrifícios e votos. Vaisampayana continuou. Tendo dito estas palavras, o ilustre Vasudeva começou seu discurso sobre os atributos de Mahadeva de grande alma dotado da inteligência mais sublime, depois de ter se purificado por tocar água. Vasudeva disse: ouçam, ó principais dos Brahmanas e tu Yudhishthira também, ó majestade, e ouça também, ó filho de Ganga, os nomes que são aplicados a Kapardin. Ouçam como nos tempos antigos eu obtive uma visão, tão difícil de obter, daquele grande Deus, por causa de Samva. Na verdade, naqueles dias a divindade ilustre foi vista por mim por abstração yoga. É dito que para obter um filho digno Krishna praticou as mais austeras das penitências no leito de Himavati, para satisfazer o deus Mahadeva. O filho obtido como um benefício de Mahadeva foi Samva, como parecerá a partir deste verso e dos seguintes. Em outra parte, no entanto, é afirmado que o filho assim obtido era Pradyumna gerado em Rukmini. A inconsistência desaparecerá se nós supormos que Krishna adorou Mahadeva 2 vezes para obter filhos. Depois que tinha passado 12 anos do tempo quando Pradyumna, o filho de Rukmini, que é dotado de grande inteligência, matou Asura Samvara antigamente, minha cônjuge Janvavati se dirigiu a mim. De fato, contemplando Pradyumna e Charudeshna e outros filhos nascidos de Rukmini, Janvavati, desejosa de um filho, disse estas palavras para mim: ó Yudhishthira, conceda-me, ó tu de glória imperecível, um filho dotado de heroísmo, o principal dos homens poderosos, possuidor das feições mais agradáveis, impecável em conduta, e semelhante a ti mesmo. E ó, que não haja demora da tua parte em conceder esta minha súplica. Não há nada nos 3 mundos que seja inalcançável para ti, ó perpetuador da linhagem de Ado. Tu podes criar outro mundo se tu somente desejares isto. Cumprindo um voto por 12 anos e purificando-te, tu adoraste o Senhor de todas as criaturas, Mahadeva, e então geraste em Rukmini os filhos que ela obteve de ti, isto é, Charudeshna e Susharu e Charuvesa e Asodana e Charusravas e Charuyasas e Pradyumna e Sambhu. Ó matador de Madhu, conceda-me um filho como aqueles de grandes poderes que tu geraste em Rukmini. Assim endereçado pela princesa, eu respondi para ela de cintura fina, que eu tenho a tua permissão, para te deixar por algum tempo, ó rainha. Eu certamente obedecerei a tua ordem. Ela me respondeu, dizendo, vá, e que o sucesso e a prosperidade sempre te acompanhem. Que Brahma e Shiva e Kasyapa, os rios, aquelas divindades que presidem sobre a mente, o solo, todas as ervas decíduas, aqueles chandas, rimas, que são considerados como transportadores das libações derramadas em sacrifícios, os rishis, a terra, os oceanos, os presentes sacrificais, aquelas sílabas que são proferidas para completar as cadências dos samas, os rikshas,
os pitris, os planetas, os cônjuges das divindades, as donzelas celestes, as mães celestes, os grandes ciclos, vacas, chandramas, Savitri, Agni, Savitri, o conhecimento dos Vedas, as estações, o ano, pequenas e grandes divisões de tempo, os kshanas, os labas, os murtas, os nimeshas, e os yugas em sucessão, te protejam, ó Yadava, e te mantenham em felicidade, onde quer que tu possas estar. Que nenhum perigo te alcance em teu caminho, e que nenhuma negligência seja tua, ó impecável. Assim abençoado por ela, eu parti, me despedindo da filha do príncipe dos macacos. Dirigindo-me então à presença daquele principal dos homens, isto é, meu pai, de minha mãe, do rei, e de Auca, eu os informei do que a filha do príncipe dos Vidyadharas, em grande aflição, tinha me dito. Despedindo-me deles com um coração triste, eu então me dirigi a Gada e a Rama de grande poder. Estes dois se dirigiram a mim alegremente, dizendo, que tuas penitências aumentem sem qualquer obstrução. Tendo obtido a permissão de todos eles, eu pensei em Garuda. Ele imediatamente veio a mim e me levou para Imavati, por minha ordem. Chegando em Imavati, eu o despedi. Lá sobre aquela principal das montanhas, eu contemplei muitas vistas extraordinárias. Eu vi um retiro excelente, maravilhoso, e agradável para a prática de penitências. Aquele retiro encantador era possuído por Upamanyu de grande alma que era um descendente de Vyagrapada. Aquele retiro é louvado e reverenciado pelas divindades e os Gandharvas, e parecia estar coberto com beleza védica. Ele era adornado com davas e cacubas e kadambas e cocas, com curuvacas e quetakas e janvos e pátalas, com figueiras de bengala e varunakas e vatsanabas viúvas, com saralas e capitas e pialas e salas e palmeiras com vadaris e kundas e punagas e azoucas e anras e covidaras e champacas e panasas, e com diversas outras árvores dotadas de frutos e flores. E aquele retiro era também decorado com os caules retos do Musa Sapienta. Realmente, aquele santuário era adornado com diversas outras espécies de árvores e com diversos tipos de frutos, formando o alimento de diversas espécies de aves. Pilhas de cinzas, de fogos sacrificais, estavam jogadas em lugares apropriados por toda parte, as quais contribuíam para a beleza da cena. Ele abundava com urus e macacos e tigres e leões e leopardos, com veados de diversas espécies e pavões, e com gatos e cobras. De fato, grandes números de outros animais também eram vistos lá, como também búfalos e ursos. Brisas deliciosas sopravam constantemente, carregando os acordes melodiosos de ninfas celestes. Os murmúrios dos regatos e fontes da montanha, as doces notas dos cantores alados, os grunhidos dos elefantes, os deliciosos tons dos quinaras, e as vozes auspiciosas dos ascetas cantando os samas, ó herói, e diversos outros tipos de música, tornavam aquele retiro extremamente encantador. A própria imaginação não pode conceber outro retiro tão encantador quanto aquele que eu contemplei. Havia também casas grandes naquele retiro, destinadas para a manutenção do fogo sagrado, e cobertas por todos os lados com trepadeiras florescentes. Ele era adornado com o rio Ganga de água límpida e sagrada. De fato, a filha de Jano, Ganga, sempre permanecia lá, em espírito, desejosa de conferir mérito àqueles que a reverenciassem. Ele estava ornado também com muitos ascetas que eram as principais de todas as pessoas justas, que eram dotados de grandes almas, e que pareciam com o próprio fogo em energia. Alguns daqueles ascetas subsistiam de ar e alguns de água, alguns estavam dedicados ao japa ou à recitação silenciosa de mantras sagrados, e alguns estavam empenhados na limpeza de suas almas por praticarem as virtudes de compaixão, enquanto alguns entre eles eram yogins dedicados à abstração da meditação yoga. Alguns entre eles subsistiam somente de fumaça, e alguns subsistiam de fogo, e alguns de leite. Dessa maneira aquele retiro era adornado com muitas das principais das pessoas regeneradas. E havia alguns lá entre eles que haviam feito o voto de comer e beber como as vacas, isto é, por abandonarem o uso das mãos de uma vez. E alguns usavam somente 2 pedaços de pedra para descascar seus grãos, e alguns usavam somente seus dentes para esse propósito.
E alguns subsistiam por beberem somente os raios da lua, e alguns por beberem somente espuma. E alguns tinham se dirigido ao voto de viver como o veado, isto é, nunca procurando por alimento, mas comendo o que eles viam, e nunca usando suas mãos também. E havia alguns que viviam dos frutos da ficus religiosa, e alguns que costumavam viver de água. E alguns se vestiam em trapos, e alguns em peles de animais, e alguns em cascas de árvores. De fato, eu vi diversos ascetas da classe principal cumprindo estes e outros votos dolorosos. Eu desejei então entrar naquele santuário. Na verdade, aquele santuário era honrado e adorado pelas divindades e por todos os seres de grande alma, por Shiva e outros, ó Bharata, e por todas as criaturas de atos virtuosos. Assim tratado, ele se localizava em toda a sua beleza no leito de Himavat, como o disco lunar no firmamento. O mangusto se divertia lá com a cobra, e o tigre com o veado, como amigos, esquecendo sua inimizade natural, por causa da energia daqueles ascetas de penitências resplandecentes e por sua proximidade àqueles de grande alma. Naquele principal dos santuários, que era encantador para todas as criaturas, habitado por muitos dos brahmanas principais totalmente conhecedores dos Vedas e seus ramos, e por muitos rishis de grande alma célebres pelos votos difíceis que eles observavam, eu vi, logo que eu entrei, o rishi pujante com madeixas emaranhadas na cabeça e vestido em trapos, que parecia brilhar como fogo com suas penitências e energia. Servido por seus discípulos e possuidor de alma tranquila, aquele principal dos brahmanas era jovem em aspecto. Seu nome era Upamanyu. Para mim que o cumprimentei com um aceno de cabeça, ele disse: "Sejas bem-vindo, alto de olhos como pétalas de lótus. Hoje, por esta tua visita, nós vemos que nossas penitências têm dado resultado. Tu és digno da nossa adoração, mas ainda assim tu nos adora. Tu és digno de seres visto, mas tu desejas me ver." Unindo minhas mãos, eu dirigi a ele as perguntas usuais a respeito do bem-estar dos animais e aves que residiram em seu santuário, do progresso da sua virtude, e dos seus discípulos. O ilustre Upamanyu então se dirigiu a mim em palavras que eram extremamente gentis e encantadoras: "Tu, ó Krishna, obterás sem dúvida um filho parecido contigo mesmo. Dirigindo-te às penitências severas, agrade Isana, o Senhor de todas as criaturas. Aquele mestre divino, ó Adokshasha, passa o tempo aqui com sua esposa ao seu lado. Ó Janardana, foi aqui que as divindades com todos os rishis, antigamente, gratificaram aquela principal das divindades por suas penitências e brahmacharya e verdade e autocontrole, e conseguiram obter a realização de muitos desejos nobres. Aquele Deus ilustre é na verdade o vasto receptáculo de todas as energias e penitências. Projetando para a existência e recolhendo novamente em si mesmo todas as coisas repletas de bem e mal, aquela divindade inconcebível a quem tu procuras, ó destruidor de inimigos, vive aqui com sua esposa. Ele que tomou o nascimento como o Danava chamado Hiranyakashipu, cuja força era tão grande que ele podia sacudir as próprias montanhas de Meru, conseguiu obter de Madeva a pujança pertencente a todas as divindades e desfrutou dela por 10 milhões de anos. Ele que foi o principal de todos os seus filhos e que foi famoso pelo nome de Mandara, conseguiu, pelo benefício que ele tinha obtido de Madeva, lutar com Sakra por 1 milhão de anos. O disco terrível de Vishnu e o raio de Indra eram ambos incapazes de fazer a mais leve marca, ó Keshava, antigamente, sobre o corpo daquela grande causa de aflição universal. O disco que tu possuis, ó impecável, foi dado para ti por Mahadeva depois que ele tinha matado um Daitya que era orgulhoso da sua força e que costumava viver dentro das águas. Este disco, fulgurante com energia e parecido com fogo, foi criado pelo grande Deus que tem o touro como seu emblema. Extraordinário e irresistível em energia ele foi dado para ti por aquele Deus ilustre. Por causa de sua energia resplandecente ele não podia ser olhado por nenhuma pessoa exceto Shiva, o manejador do Pinaka. Foi por esta razão que Bhava, Shiva, deu a ele o nome de Sudarsana. Desde aquele tempo o nome Sudarsana veio a ser corrente em todos os mundos.
Mesmo esta arma, ó Keshava, falhou em fazer a menor impressão no corpo do filho de Hiranyakashipu, Mandara, que surgiu como um planeta mau nos 3 mundos. Centenas de chakras como o teu e raios como o de Sakra não puderam infligir um arranhão no corpo daquele mau planeta dotado de grande poder, que tinha obtido um benefício de Mahadeva. Afligidas pelo poderoso Mandara, as divindades lutaram duramente contra ele e seus associados, todos os quais tinham obtido bênçãos de Mahadeva. Satisfeito com outro da Nava chamado Vidyutprabha, Mahadeva concedeu a ele a soberania dos 3 mundos. Aquele da Nava permaneceu o soberano dos 3 mundos por 100.000 anos. E Mahadeva disse para ele: torne-te um dos meus atendentes. De fato, o Senhor Pujante em seguida concedeu a ele a bênção de 100 milhões de filhos. O mestre sem nascimento de todas as criaturas em seguida deu ao Danava a região conhecida pelo nome de Kusadvipa como seu reino. Outro grande Asura, de nome Satamuka, foi criado por Brahma. Por 100 anos ele despejou sobre o fogo sacrificial, como oferendas para Mahadeva, a carne do seu próprio corpo. Satisfeito com tais penitências, Sankara disse para ele: o que eu posso fazer por ti? Satamuka respondeu a ele dizendo: ó tu que és o mais admirável, que eu tenha o poder de criar novos animais e criaturas. Dê também para mim, ó o principal de todas as divindades, poder eterno. O Senhor Pujante, assim endereçado por ele, disse: assim seja. O Brahma nascido por si mesmo, concentrando sua mente em yoga, poder de criação, antigamente, fez um sacrifício por 300 anos, com o objetivo de obter filhos. Mahadeva concedeu a ele 1000 filhos possuidores de qualificações proporcionais aos méritos do sacrifício. Sem dúvida, tu conheces, ó Krishna, o Senhor do Yoga, aquele que é cantado pelas divindades. O Rishi conhecido pelo nome de Ajnavalkya é extremamente virtuoso. Por adorar Mahadeva ele obteve grande fama. O grande asceta que é o filho de Parasara, isto é, Vyasa, de alma fixa em yoga, adquiriu grande celebridade por adorar Sankara. Os Valikiliyas em uma ocasião passada foram desrespeitados por Magavati. Cheios de raiva por isto, eles agradaram o ilustre Rudra. Aquele Senhor do Universo, aquela principal de todas as divindades, assim agradada pelos Valikiliyas, disse a eles: vocês conseguirão por meio de suas penitências criar uma ave que roubará a Rita de Indra. Por causa da ira de Mahadeva em uma ocasião antiga, todas as águas desapareceram. As divindades o satisfizeram por realizarem um sacrifício chamado Saptakapala, e fizeram, por sua graça, outras águas fluírem nos mundos. Na verdade, quando a divindade de 3 olhos ficou satisfeita, a água apareceu novamente no mundo. A esposa de Atri, que era familiarizada com os Vedas, abandonou seu marido em um acesso de ira e disse: eu não vou mais viver em submissão àquele asceta. Tendo dito estas palavras, ela procurou a proteção de Mahadeva. Por medo de seu marido, Atri, ela passou 300 anos se abstendo de todo alimento. E todo esse tempo ela dormiu sobre massas de madeira para o propósito de agradar Bhava. A grande divindade então apareceu para ela e dirigiu-se sorridente a ela, dizendo: tu obterás um filho. E tu terás aquele filho sem a necessidade de um marido, simplesmente através da graça de Rudra. Sem dúvida aquele filho, nascido na linhagem de seu pai, se tornará célebre por seu mérito, e assumirá um nome como o teu. O ilustre Vikarna também, ó o matador de Madhu, cheio de devoção por Mahadeva, o satisfez com penitências severas e obteve êxito excelente e feliz. Sakalya, também, de alma controlada, adorou Bhava em um sacrifício mental que ele realizou por 900 anos, ó Keshava. Satisfeita com ele a divindade ilustre disse para ele: tu te tornarás um grande criador. Ó filho, será inesgotável tua fama nos 3 mundos. Tua linhagem também nunca acabará e será adornada por muitos rishis grandiosos que nascerão nela. Teu filho se tornará o principal dos Brahmanas e fará os sutras do teu trabalho. Havia um rishi famoso de nome Savarni na era Krita. Aqui, neste retiro, ele passou por penitências severas por 6.000 anos. O ilustre Rudra disse: eu estou satisfeito contigo, ó impecável.
Sem estar sujeito à decrepitude ou à morte, tu te tornarás um criador famoso por todos os mundos. Nos tempos antigos, Sakra, também, em Varanasi, cheio de devoção, ó Janardana, adorou Madeva que tem somente o espaço vazio como seus trajes e que está coberto com cinzas como um unguento agradável. Tendo adorado Madeva dessa maneira, ele obteve a soberania dos celestiais. Narada também, antigamente, adorou o grande Bhava com devoção de coração. Satisfeito com ele, Madeva, aquele preceptor do preceptor celestial, disse estas palavras: ninguém se igualará a ti em energia e penitências. Tu sempre me servirás com tuas canções e música instrumental. Ouça também, ó Madhava, como nos tempos passados eu consegui obter uma visão daquele Deus dos deuses, aquele mestre de todas as criaturas. Ó Senhor, ouça também em detalhes para qual objetivo, ó tu de grande pujança, eu invoquei com sentidos e mente controlados aquela divindade ilustre dotada de energia suprema. Eu irei, ó impecável, te contar com todos os detalhes tudo o que eu consegui obter daquele Deus dos deuses, Maesvara. Antigamente, na era Krita, ó filho, havia um rishi de grande fama, chamado Vyagrapada. Ele era famoso por seu conhecimento e domínio sobre os Vedas e seus ramos. Eu nasci como o filho daquele rishi e Daumya tomou o nascimento como meu irmão mais novo. Em certa ocasião, Madhava, acompanhado por Daumya, eu encontrei um retiro de certos rishis de almas purificadas. Lá eu vi uma vaca que estava sendo ordenhada. Eu vi o leite e ele me deu a impressão de ser parecido com o próprio Amrita em sabor. Eu então fui para casa, e impelido pela infantilidade eu me dirigi à minha mãe e disse: dê-me algum alimento preparado com leite. Não havia leite na casa, e consequentemente minha mãe ficou muito angustiada por pedir por ele. Minha mãe pegou um pedaço de bolo, de arroz, e o ferveu em água, Madhava. A água ficou branqueada e minha mãe a colocou diante de nós dizendo que aquilo era leite e nos mandou bebê-la. Eu antes tinha bebido leite em uma ocasião, pois meu pai, no tempo de um sacrifício, tinha me levado à residência de alguns dos nossos parentes nobres. Uma vaca celeste, que deleita as divindades, estava sendo ordenhada naquela ocasião. Bebendo seu leite que parecia com Amrita em gosto, eu soube quais eram as virtudes do leite. Eu, portanto, percebi imediatamente a origem da substância que minha mãe me ofereceu, me dizendo que ela era leite. Na verdade, o gosto daquele bolo, ó filho, não me proporcionou nenhum prazer. Impelido por infantilidade, eu então me dirigi à minha mãe, dizendo: isto que tu me deste, ó mãe, não é uma preparação de leite. Cheia de dor e tristeza por isto, e me abraçando por afeição materna e cheirando minha cabeça, ó Madhava, ela me disse: de onde, ó filho, as setas de almas purificadas podem obter comida preparada com leite? Tais homens sempre residem na floresta e subsistem de bulbos e raízes e frutas. De onde nós que vivemos pelas margens dos rios que são o recanto dos Valikilias, nós que temos as montanhas e florestas como nosso lar, de onde, de fato, ó filho, nós obteremos leite. Nós, filho querido, vivemos, às vezes, de ar e às vezes de água. Nós moramos em retiros no meio de florestas e bosques. Nós habitualmente nos abstemos de todos os tipos de alimento que são consumidos por pessoas que vivem em aldeias e cidades. Nós estamos acostumados somente com alimentos como os que são fornecidos pelos frutos da selva. Não pode haver leite, ó filho, na selva onde não há prole de Surabi, a vaca celestial, a progenitora original de todas as vacas no céu e sobre a terra. Residindo nas margens de rios, ou em cavernas ou em leitos de montanha, ou em tirtas e outros lugares do tipo, nós passamos nosso tempo na prática de penitências e na recitação de mantras sagrados, Shiva sendo nosso maior refúgio. Sem agradar o concessor de bênçãos stano de glória imperecível, ele, isto é, que tem 3 olhos, de onde, ó filho, alguém pode conseguir alimento preparado com leite e bons mantos e outros objetos de prazer no mundo. Dedique-te, ó filho querido, a Sankara com toda a tua alma. Pela sua graça, ó filho, tu com certeza obterás todos os objetos tais como os que darão deleite a todos os teus desejos.
Ouvindo estas palavras de minha mãe, ó matador de inimigos, naquele dia, eu juntei minhas mãos em reverência e me curvando a ela, disse: ó mãe, quem é este Mahadeva? De que maneira alguém pode agradá-lo? Onde este Deus reside? Como ele pode ser visto? Com o que ele fica satisfeito? Qual também é a forma de Sarva? Como alguém pode conseguir obter um conhecimento dele? Se satisfeito, ele irá, ó mãe, se mostrar para mim. Depois que eu tinha dito estas palavras, ó Krishna, para minha mãe, ela, cheia de afeição materna, cheirou minha cabeça, ó Govinda, com seus olhos cobertos de lágrimas. Afagando gentilmente meu corpo, ó matador de Madhu, minha mãe, adotando um tom de grande humildade, dirigiu-se a mim nas seguintes palavras: ó melhor das divindades. Minha mãe disse: Mahadeva é extremamente difícil de ser conhecido por pessoas de almas impuras. Estes homens são incapazes de tê-lo em seus corações e de compreendê-lo em absoluto. Eles podem retê-lo em suas mentes. Eles não podem entendê-lo, nem podem obter uma visão dele. Homens de sabedoria afirmam que suas formas são muitas. Muitos, também, são os lugares nos quais ele reside. Muitas são as formas de sua graça. Quem é que pode compreender em seus detalhes os atos, que são todos excelentes, de Isa, ou todas as formas que ele assumiu antigamente? Quem pode relatar como Sarva se diverte e como ele fica satisfeito? Mahesvara de forma universal reside nos corações de todas as criaturas. Enquanto Munis discursavam sobre as ações auspiciosas e excelentes de Isana, eu ouvi deles como, impelido por compaixão por seus devotos, ele lhes concede uma visão de sua pessoa. Para o propósito fazer um favor para os Brahmanas, os habitantes do céu recitaram para sua informação as diversas formas que foram assumidas por Mahadeva nos tempos passados. Tu me perguntaste sobre elas. Eu as relatarei para ti, ó filho. Minha mãe continuou: Bhava assume as formas de Brahma e Vishnu e do chefe dos celestiais, dos Rudras, dos Adityas, e dos Asvins, e daquelas divindades que são chamadas de Visvadevas. Ele assume também as formas de homens e mulheres, de pretas e pisachas, de kiratas e savaras, e de todos os animais aquáticos. Aquela divindade ilustre assume também as formas daqueles savaras que moram nos bosques e florestas. Ele assume as formas de tartarugas e peixes e moluscos. É ele que assume as formas daqueles brotos de coral que são usados como ornamentos por homens. Ele assume também as formas de yakshas, rakshasas e cobras, de daitias e danavas. De fato, o Deus ilustre assume as formas de todas as criaturas que vivem em tocas. Ele assume as formas de tigres e leões e veados, de lobos e ursos e aves, de corujas e de chacais também. É ele que assume as formas de cisnes e corvos e pavões, de camaleões e lagartos e cegonhas. É ele que assume as formas de grous e urubus e chacravacas. Realmente, é ele que assume as formas de chasas e de montanhas também. Ó filho, é Mahadeva que assume as formas de vacas e elefantes e cavalos e camelos e jumentos. Ele assume também as formas de cabras e leopardos e diversas outras variedades de animais. É Bhava que assume as formas de diversas espécies de aves de plumagem bela. É Mahadeva que possui as formas das pessoas com bastões, sannyasin, e daquelas com guarda-sóis, reis, e daquelas com cabaças, mendicantes, entre brahmanas. Ele às vezes se torna de 6 faces e às vezes se torna multifacetado. Ele às vezes assume formas que têm 3 olhos e formas que têm muitas cabeças. E ele às vezes assume formas que têm muitos milhões de pernas e formas que têm inúmeros estômagos e rostos e formas dotadas de inúmeros braços e lados incontáveis. Ele às vezes aparece cercado por inumeráveis espíritos e fantasmas. É ele que assume as formas de rishis e gandharvas, e de siddhas e charanas. Ele às vezes assume uma forma que é tornada branca com as cinzas que ele espalha sobre ela e é adornado com uma meia-lua sobre a testa. Cultuado com diversos hinos proferidos com diversos tipos de vozes e adorado com diversos mantras repletos de louvores, ele, que é às vezes chamado de Sarva, é o destruidor de todas as criaturas no universo, e é sobre ele, também, que todas as criaturas se apoiam como sua fundação universal.
Mahadeva é a alma de todas as criaturas. Ele permeia todas as coisas. Ele é o orador de todos os discursos sobre deveres e rituais. Ele reside em todos os lugares e deve ser conhecido como residindo nos corações de todas as criaturas no universo. Ele conhece o desejo nutrido por cada um de seus devotos. Ele fica familiarizado com o objetivo no qual alguém lhe presta adorações. Então, se te agrada, procure a proteção da principal das divindades. Ele às vezes se regozija, e às vezes cede à ira, e às vezes profere a sílaba com um barulho muito alto. Ele às vezes se arma com o disco, às vezes com o tridente, às vezes com a massa, às vezes com os malhos pesados, às vezes com a cimitarra, e às vezes com o machado de batalha. É ele que assume a forma de cesta que sustenta o mundo em sua cabeça. Ele tem cobras como seu cinto, e suas orelhas são enfeitadas com brincos feitos de cobras. Cobras formam também o fio sagrado que ele usa. Todas as pessoas, pertencentes às 3 classes superiores, têm o Upavita ou fio sagrado como seu distintivo. As divindades também, incluindo Mahadeva, portam o Upavita. O Upavita de Mahadeva é feito de cobras vivas. Uma pele de elefante forma sua peça de roupa superior. Ele às vezes dá risada e às vezes canta e às vezes dança maravilhosamente. Circundado por inúmeros espíritos e fantasmas, ele às vezes toca instrumentos musicais. Diversos também são os instrumentos nos quais ele toca, e agradáveis os sons que eles produzem. Ele às vezes vagueia, em crematórios, às vezes boceja, às vezes grita, e às vezes faz outros gritarem. Ele às vezes assume a aparência de alguém que é louco, e às vezes de alguém que está embriagado, e ele às vezes profere palavras que são extremamente gentis. Dotado de ferocidade apavorante, ele às vezes ri ruidosamente, assustando todas as criaturas com seus olhos. Ele às vezes dorme e às vezes permanece desperto e às vezes boceja como lhe agrada. Ele às vezes recita mantras sagrados, e às vezes se torna a divindade daqueles mantras que são recitados. Ele às vezes realiza penitências e às vezes se torna a divindade para cuja adoração aquelas penitências são praticadas. Ele às vezes faz doações e às vezes recebe aquelas doações. Às vezes se coloca em posição de yoga e às vezes se torna o objeto da contemplação yoga de outros. Ele pode ser visto na plataforma sacrificial ou na estaca sacrificial, no meio do curral ou no fogo. Ele também pode não ser visto lá. Ele pode ser visto como um menino ou como um homem velho. Ele se diverte com as filhas e as esposas dos rishis. Seu cabelo é comprido e permanece ereto. Ele está totalmente nu, pois ele tem o horizonte como suas roupas. Ele é dotado de olhos terríveis. Ele é formoso, ele é um pouco escuro, ele é escuro, ele é pálido, ele é da cor da fumaça, e ele é vermelho. Ele é possuidor de olhos que são grandes e terríveis. Ele tem o espaço vazio como sua cobertura e é ele quem cobre todas as coisas. Quem é que pode compreender realmente os limites de Mahadeva, que é informe, que é uno e indivisível, que conjura ilusões, que é a causa de todas as ações e operações destrutivas no universo, que assume a forma de Hiranyagarbha, e que é sem início e sem fim, e que é sem nascimento? Ele vive no coração de todas as criaturas. Ele é o prana, ele é a mente, e ele é Jiva, que está envolvido no invólucro material. O que é afirmado é que ele é os vários invólucros dos quais Jiva é composto enquanto em seu estado não emancipado, isto é, o Annamaya Kosha, o Pranamaya Kosha, o Manomaya Kosha e o Vijnanamaya Kosha. Ele é a alma do yoga, e é o que é chamado de yoga. Ele é a contemplação yoga na qual yogins entram. Ele é a alma suprema. De fato, Mahesvara, a pureza em essência, pode ser compreendido não pelos sentidos, mas somente pela alma apreendendo sua existência. Ele toca diversos instrumentos musicais. Ele é um vocalista. Ele tem 100.000 olhos, ele tem uma boca, ele tem 2 bocas, ele tem 3 bocas, e ele tem muitas bocas. Devotando-te a ele, colocando o teu coração nele, dependendo dele, e o aceitando como teu único refúgio, ó filho, adore Mahadeva e então tu poderás obter a realização de todos os teus desejos.
Ouvindo estas palavras de minha mãe, ó matador de inimigos, desde aquele dia minha devoção foi dirigida para Mahadeva, tendo nada mais como seu objeto. Eu então me dediquei à prática das penitências mais severas, para agradar Sankara. Por 1000 anos eu permaneci sobre meu dedo do pé esquerdo. Depois disso eu passei 1000 anos subsistindo somente de frutas. Os próximos 1000 anos eu passei subsistindo de folhas caídas de árvores. Os próximos 1000 anos eu passei subsistindo somente de água. Depois disso eu passei 700 anos subsistindo só de ar. Dessa maneira, eu adorei Mahadeva por 1000 anos completos dos celestiais. Depois disto, o pujante Mahadeva, o mestre de todo o universo, ficou satisfeito comigo. Desejoso de averiguar se eu era devotado exclusivamente a ele e somente a ele, ele apareceu diante de mim na forma de Sakra cercado por todas as divindades. Como o célebre Sakra, ele tinha 1000 olhos em seu corpo e estava armado com raio. E ele montava um elefante cuja cor era do branco mais puro, com olhos vermelhos, orelhas dobradas, o suco temporal escorrendo em suas bochechas, com tromba contraída, terrível de se olhar, e dotado de 4 presas. De fato, montado sobre tal elefante, o chefe ilustre das divindades parecia brilhar com sua energia. Com uma bela coroa em sua cabeça e adornado com guirlandas em volta de seu pescoço e braceletes em volta de seus braços, ele se aproximou do local onde eu estava. Um guarda-sol branco era segurado sobre sua cabeça. E ele era servido por muitas apsaras, e muitos Gandharvas cantavam seu louvor. Dirigindo-se a mim, ele disse: ó o principal das pessoas regeneradas, eu estou satisfeito contigo. Peça de mim qualquer benefício que tu desejares. Ouvindo estas palavras de Sakra eu não fiquei contente. Na verdade, ó Krishna, eu respondi ao chefe dos celestiais nestas palavras: eu não desejo algum benefício das tuas mãos, ou das mãos de alguma outra divindade. Ó divindade amável, eu te digo realmente, que é Mahadeva somente de quem eu tenho benefícios para pedir. Verdadeiras, sinceras, ó Sakra, verdadeiras são estas palavras que eu digo para ti. Não são agradáveis para mim em absoluto outras palavras salvo aquelas que se relacionam com Mahesvara. Pela ordem de Pashupati, aquele senhor de todas as criaturas, eu estou preparado para me tornar um verme ou uma árvore com muitos ramos. Se não obtida pela graça representada pelas bênçãos de Mahadeva, a própria soberania dos 3 mundos não seria aceitável para mim. Que eu nasça entre os próprios Chandalas, mas que eu ainda seja devotado aos pés de Ara. Além disso, sem ser devotado àquele Senhor de todas as criaturas, eu não gostaria de nascer no palácio do próprio Indra. Se uma pessoa for desprovida de devoção por aquele Senhor do Universo, aquele mestre das divindades e dos Asuras, sua miséria não terminará mesmo se por falta de alimento ela tiver que subsistir somente de ar e água. O homem que não é devotado a Mahadeva seguramente está sujeito à miséria. Seu infortúnio não conhecerá limites. Pensar que tal homem alcançou a mais baixa profundidade da miséria quando somente por falta de comida ele tem que viver de água ou ar não seria correto. Qual é a necessidade de outros discursos, mesmo que sejam repletos de outros tipos de moralidade e justiça, para aquelas pessoas que não gostam de viver nenhum momento sem pensar nos pés de Mahadeva? Quando chega o injusto ou pecaminoso Kali Yuga, uma pessoa nunca deve passar um momento sem devotar seu coração a Mahadeva. Alguém que bebeu Amrita constituído pela devoção a Ara fica livre do medo do mundo. Alguém que não obteve a graça de Mahadeva nunca pode conseguir se devotar a Mahadeva por um único dia ou pela metade de um dia ou por um Murta ou por um Kshana ou por um Lava, unidade de tempo muito pequena. Pela ordem de Mahadeva eu alegremente me tornaria um verme ou um inseto, mas eu não teria satisfação nem na soberania dos 3 mundos, se outorgada por ti, ó Sakra. Pela palavra de Ara eu me tornaria até um cachorro. Realmente, isto estaria de acordo com meu maior desejo. Se não dada por Mahesvara, eu não teria a soberania das próprias divindades. Eu não desejo ter este domínio dos céus. Eu não desejo ter a soberania dos celestiais. Eu não desejo ter a região de Brahma.
De fato, eu não desejo ter aquela cessação da existência individual que é chamada de emancipação e que envolve uma identificação completa com Brahma. Mas eu quero me tornar o escravo de Ara. Enquanto aquele senhor de todas as criaturas, o ilustre Maesa, com coroa em sua cabeça e corpo possuidor da pura cor branca do disco lunar, não ficar satisfeito comigo, eu suportarei alegremente todas aquelas aflições devidas a 100 repetições de decrepitude, morte e nascimento, que sobrevêm como a sina dos seres incorporados. Qual pessoa no universo pode obter tranquilidade, sem satisfazer Rudra, que é livre de decrepitude e morte, que é dotado da refulgência do sol, da lua, ou do fogo, que é a raiz ou causa original de tudo real e irreal nos 3 mundos, e que existe como uma entidade indivisível? Se, por causa das minhas falhas, renascimentos forem meus, eu irei, naqueles novos nascimentos, me devotar unicamente a Bhava. Indra disse: qual fundamento tu podes atribuir para a existência de um ser supremo ou para sua ser a causa de todas as causas? Upamanyu disse: eu peço bênçãos daquela grande divindade chamada Shiva, a quem proferidores de Brahma têm descrito como existente e inexistente, manifesto e imanifesto, eterno ou imutável, um e muitos. Eu peço bênçãos dele que é sem início e meio e fim, que é conhecimento e força, que é inconcebível e que é a alma suprema. Eu solicito benefícios dele de onde vem toda a pujança, que não tem sido produzido por ninguém, que é imutável, e que, embora ele mesmo não surgido de alguma semente, é a semente de todas as coisas no universo. Eu peço bênçãos dele que é refulgência brilhante, além da escuridão, que é a essência de todas as penitências, que transcende todas as faculdades das quais nós somos possuidores e as quais nós podemos dedicar para o propósito de compreendê-lo, e por conhecer a quem todos se tornam livres da dor ou tristeza. Eu adoro ele, ó Purandara, que está familiarizado com a criação de todos os elementos e os pensamentos de todas as criaturas vivas, e que é a causa original da existência ou criação de todas as criaturas, que é onipresente, e que tem a pujança para dar tudo. Eu peço bênçãos dele que não pode ser compreendido por raciocínio, que representa o objetivo dos sistemas de filosofia Sankhya Yoga, e que transcende todas as coisas, e a quem todas as pessoas conhecedoras dos tópicos da investigação cultuam e adoram. Sem os rutis, ele não pode ser compreendido, pois ele está acima de toda dialética ou argumentos. O objetivo que o sistema Sankhya tem em vista flui dele, e o objetivo também que os yogins têm em vista tem sua origem nele. Eu peço bênçãos dele, ó Magavati, que é a alma do próprio Magavati, que é citado como sendo Deus dos deuses, e que é um mestre de todas as criaturas. Eu peço bênçãos dele que primeiro criou Brahma, aquele criador de todos os mundos, tendo preenchido o espaço com sua energia, e evocado a existência ao ovo primordial. Mahadeva primeiro encheu o espaço com sua energia, o espaço formando, por assim dizer, o material com o qual tudo mais foi criado. Tendo enchido o espaço com energia criativa, ele criou o ovo primordial e colocou Brahma, o avô do universo, dentro dele. Quem além daquele Senhor Supremo poderia ser o Criador do fogo, água, ar, terra, espaço, mente, e daquilo que é chamado de Maat? Diga-me, ó Sakra, quem mais além de Shiva poderia criar mente, compreensão, consciência ou ego, os tanmatras, elementos sutis, e os sentidos? Quem é maior do que Shiva? Os sábios dizem que o avô Brahma é o criador deste universo. Brahma, no entanto, adquiriu sua grande pujança e prosperidade por adorar e satisfazer Mahadeva, aquele deus dos deuses. Aquela grande força, consistindo em todos os 3 atributos de criação, proteção e destruição, que moram naquele ser ilustre que é dotado da qualidade de ser uno, que criou Brahma, Vishnu e Rudra, foi derivada de Mahadeva. Diga-me quem é superior ao Senhor Supremo? Aqui Mahadeva é representado como o Brahman Supremo. Então, o ser que criou Brahma, Vishnu e Rudra, derivou seu poder para criar de Mahadeva. Assim Mahadeva é Brahma e manifesto. Quem mais além daquele Deus dos deuses é competente para unir os filhos de Diti com domínio e pujança, julgando pela soberania e o poder de oprimir conferidos aos principais dos Daityas e Danavas?
Os diferentes pontos do horizonte, o tempo, o sol, todos os entes ígneos, planetas, vento, água, e as estrelas e constelações, estes, saiba, são de Mahadeva. Diga-nos quem é maior do que o Senhor Supremo? Quem mais há, exceto Mahadeva, na questão da criação do sacrifício e na destruição de Tripura? Quem mais exceto Mahadeva, o opressor de inimigos, tem oferecido domínio aos principais? Qual a necessidade, ó Purandara, de muitas afirmações bem ressonantes repletas de amplos sofismas, quando eu contemplo a ti de 1000 olhos, ó o melhor das divindades, tu que és adorado por Siddhas e Gandharvas e as divindades e pelos rishis? Ó o melhor dos Kusikas, tudo isso é devido à graça daquele Deus dos deuses, isto é, Mahadeva. Saiba, ó Keshava, que tudo isso, consistindo em existências animadas e inanimadas com céu e outras entidades despercebidas, que se encontra neste mundo, e que tem o Senhor que a tudo permeia como sua alma, tem fluído de Mahesvara e tem sido criado, por ele, para ser desfrutado por Jiva. Aqui a compaixão de Mahadeva é mostrada. Nos mundos que são conhecidos pelos nomes de Bhuva, Sva e Mala, no meio das montanhas de Lokaloka, nas ilhas, nas montanhas de Meru, em todas as coisas que produzem felicidade, e nos corações de todas as criaturas, ó ilustre Magavati, reside Mahadeva, como dizem as pessoas conhecedoras de todos os tópicos da investigação. Se, ó Sakra, os Devas, divindades, e os Asuras pudessem ver alguma outra forma pujante a não ser a de Bhava, ambos, especialmente os primeiros, quando combatidos e afligidos pelos últimos, não teriam procurado a proteção daquela forma. Em todos os combates hostis das divindades, dos Yakshas, dos Uragas e dos Rakshasas, que acabaram em destruição mútua, é Bhava quem dá para aqueles que encontraram a destruição pujança compatível com suas respectivas posições como dependentes de suas ações. Diga-me, quem há exceto Mahesvara para outorgar benefícios, e novamente castigar Andaka e Sukra e Dundubi e Maharshi e muitos principais dos Yakshas, Indra e Vala e Rakshasas e os Nivatakavachas? Não foi a semente vital de Mahadeva, aquele mestre das divindades e dos Asuras, derramada como uma libação sobre o fogo. Daquela semente surgiu uma montanha de ouro. Quem mais existe cuja semente pode ser citada como sendo possuidora de semelhante virtude? A alusão é assim explicada pelo comentador. Uma vez a semente de Mahadeva caiu em um fogo ardente. A divindade do fogo a removeu, incapaz de consumi-la. A semente, no entanto, assim removida veio a ser convertida em uma montanha de ouro. Quem mais neste mundo é louvado como tendo somente o horizonte como sua vestimenta? Quem mais pode ser citado como um brahmacharin com sua semente vital parada? Quem mais existe que tenha metade de seu corpo ocupada por sua querida esposa? Isto se refere à transformação de Mahadeva em uma forma metade da qual era masculina e metade feminina, a metade masculina sendo a metade da sua própria forma usual, e a metade feminina a forma de sua querida esposa Uma, ou Parvati. Esta transformação é conhecida pelo nome de Aragauri. Quem mais poderia subjugar Kama, o deus do desejo? Diga-me, ó Indra, que o outro ser possui aquela região sublime de felicidade suprema que é louvada por todas as divindades. Quem mais tem o crematório como seu campo de esporte? Quem mais é tão louvado por sua dança? Cuja pujança e culto permanecem imutáveis. Quem mais há que se diverte com espíritos e fantasmas? Diga-me, ó divindade, quem mais tem associados que são possuidores de força como a sua própria e são, portanto, orgulhosos daquela força e pujança? Quem mais há cuja posição é louvada como imutável e cultuada com reverência pelos três mundos? Quem mais há que despeja chuva, dá calor, e resplandece em energia? De quem mais nós derivamos nossa abundância de ervas? Quem mais sustém todas as espécies de riqueza? Quem mais se diverte tanto quanto lhe agrada nos três mundos de coisas móveis e imóveis? Ó Indra, conheça Mahesvara como a causa original de tudo. Ele é adorado por yogins, por rishis, pelos Gandharvas, e pelos Siddhas, com a ajuda do conhecimento, do sucesso ascético, e dos ritos prescritos nas ordenanças escriturais. Ele é adorado pelas divindades e pelos Asuras com a ajuda de sacrifícios por meio de ações e da fruição do ritual prescrito nas escrituras.
Os frutos das ações nunca podem tocá-lo, pois ele os transcende todos. Sendo assim, eu o chamo de a causa original de tudo. Ele é grosseiro e sutil. Ele não tem comparação. Ele não pode ser concebido pelos sentidos. Ele é dotado de atributos e ele é desprovido deles. Ele é o Senhor dos atributos, pois eles são sob seu controle. Este mesmo é o lugar que é de Mahesvara. Ele é a causa da manutenção e da criação do universo. Ele é a causa do universo e a causa também de sua destruição. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é o Pai de todas as coisas. Na verdade, ele é a causa de todas as coisas. Ele é aquilo que é mutável. Ele é o imanifesto. Ele é conhecimento. Ele é ignorância. Ele é toda ação. Ele é toda omissão. Ele é justiça. E ele é injustiça. Ele, ó Sakra, eu chamo de a causa de tudo. Veja, ó Indra, na imagem de Mahadeva as indicações de ambos os sexos. Aquele Deus dos deuses, isto é, Rudra, aquela causa da criação e destruição, mostra em sua forma as indicações de ambos os sexos como a única causa da criação do universo. Minha mãe antigamente me disse que ele é a causa do universo e a única causa de tudo. Não há alguém que seja maior do que Isa, ó Sakra. Se te agrada, te jogue em sua bondade e proteção. Tu tens evidência visível, ó chefe dos celestiais, do fato que o universo surgiu da união dos sexos, como representada por Mahadeva. O universo, tu sabes, é a soma de que é investido com atributos e do que mais é privado de atributos e tem como sua causa imediata as sementes de Brahma e outros. Brahma e Indra e Utasana e Vishnu e todas as outras divindades, junto com os Daityas e os Asuras, coroados com a fruição de 1000 desejos, sempre dizem que não há ninguém que seja superior a Mahadeva. Impelido pelo desejo, eu procuro, com mente reprimida, aquele Deus conhecido por todo o universo móvel e imóvel, ele que tem sido citado como o melhor e mais sublime de todos os deuses, e que é a própria bem-aventurança, para obter sem demora aquela maior de todas as aquisições, isto é, a emancipação. Que necessidade há de outras razões, para demonstrar o que eu acredito? O Supremo Mahadeva é a causa de todas as causas. Nós nunca soubemos que as divindades, em qualquer época, adoraram o símbolo de algum outro deus a não ser Mahadeva. Se Mahesvara não é aceito, me diga, se tu alguma vez soubeste disso, quem mais há cujo símbolo seja adorado ou esteja sendo adorado por todas as divindades? Ele cujo símbolo é sempre adorado por Brahma, por Vishnu, por ti, ó Indra, com todas as outras divindades, é na verdade a principal de todas as divindades adoráveis. Brahma tem o lótus como seu símbolo, Vishnu tem o disco como o dele, Indra tem o raio como seu símbolo. Mas as criaturas do mundo não ostentam algum dos sinais que distinguem estas divindades. Por outro lado, todas as criaturas têm os sinais que distinguem Mahadeva e sua esposa. Então, todas as criaturas devem ser consideradas como pertencentes a Mahesvara. Todas as criaturas do sexo feminino surgiram da natureza de uma como sua causa, e é por essa razão que elas portam a marca da feminilidade que distingue uma. Enquanto todas as criaturas que são masculinas, tendo surgido de Shiva, portam a marca masculina que distingue Shiva. Aquela pessoa que diz que há, nos três mundos com suas criaturas móveis e imóveis, alguma outra causa a não ser o Senhor Supremo, e aquela que não é marcada com o sinal de Mahadeva ou de sua esposa deve ser considerada como muito ignóbil e não deve ser contada entre as criaturas do universo. Todos os seres com a marca do sexo masculino devem ser conhecidos como sendo de Isana, enquanto todos os seres com a marca do sexo feminino devem ser conhecidos como sendo de Uma. Este universo de criaturas móveis e imóveis é produzido por dois tipos de formas, masculina e feminina. É de Mahadeva que eu desejo obter bênçãos. Fracassando nisto, ó Kausika, eu antes preferiria a própria dissolução. Vá ou fique, ó Sakra, como tu, ó matador de vala, desejares. Eu desejo ter bênçãos ou maldições de Mahadeva. Eu nunca reconhecerei alguma outra divindade, nem eu terei de alguma outra divindade a realização de todos os meus desejos.
Tendo dito estas palavras para o chefe dos celestiais, eu fui dominado pela aflição ao pensar que Mahadeva não estava satisfeito comigo apesar das minhas austeridades severas. Em um piscar de olhos, no entanto, eu vi o elefante celeste que eu tinha contemplado diante de mim transformado em um touro tão branco quanto um cisne, ou jasmim pubescens, ou um caule de lótus ou prata, ou oceanos de leite. De corpo enorme, o pelo de seu rabo era preto e a cor de seus olhos era fulva como aquela do mel. Seus chifres eram duros como diamante e tinham a cor do ouro. Com suas extremidades muito afiadas, cuja cor era um vermelho suave, o touro parecia rasgar a terra. O animal estava adornado por todos os lados com ornamentos feitos do ouro mais puro. Seu rosto e cascos e nariz e orelhas eram extremamente belos e sua cintura também era extremamente bem formada. Seus flancos possuíam grande beleza e seu pescoço era muito grosso. Sua forma inteira era extremamente agradável e bela de se olhar. Sua corcova brilhava com grande beleza e parecia ocupar toda a sua junta de ombro. E ele parecia com o topo de uma montanha de neve ou com um rochedo de nuvens brancas no céu. Sobre as costas daquele animal eu vi sentados o ilustre Mahadeva com sua esposa Uma. Na verdade, Mahadeva brilhava como o Senhor das Estrelas quando ele está no seu auge. O fogo nascido de sua energia parecia em refulgência com relâmpago que reluz em meio às nuvens. Realmente, parecia como se 1000 sóis se elevassem lá, enchendo todos os lados com um esplendor deslumbrante. A energia do Senhor Supremo parecia com o fogo Samvartaka que destrói todas as criaturas no fim do Yuga. Coberto com aquela energia, o horizonte ficou de tal maneira que eu não podia ver nada em qualquer lado. Cheio de ansiedade eu mais uma vez pensei no que isso poderia significar. Aquela energia, no entanto, não permeou todos os lados por alguma duração de tempo, pois logo, pela ilusão daquele Deus dos deuses, o horizonte tornou-se claro. Eu então vi o ilustre Stanu ou Maesvara sentado nas costas de seu touro, de aparência abençoada e agradável e parecendo com um fogo sem fumaça. E o grande Deus estava acompanhado por Parvati de feições impecáveis. De fato, eu vi Stanu de garganta azul e grande alma, independente de tudo, aquele receptáculo de todas as espécies de força, dotado de 18 braços e enfeitado com todos os tipos de ornamentos. Vestido em trajes brancos, ele usava guirlandas brancas, e tinha unguentos brancos espalhados sobre seus membros. A cor de seu estandarte, irresistível no universo, era branca. O fio sagrado ao redor de seu corpo também era branco. Ele estava cercado por companheiros, todos possuidores de destreza igual à sua própria, que estavam cantando ou dançando ou tocando diversos tipos de instrumentos musicais. Uma lua crescente, de cor pálida, formava sua coroa, e colocada em sua fronte ela parecia com a lua que se eleva no firmamento outonal. Ele parecia deslumbrar com esplendor, por causa de seus 3 olhos que pareciam com 3 sóis. A guirlanda do branco mais puro, que estava em seu corpo, brilhava como uma coroa de lótus, de branco puro, adornada com joias e pedras preciosas. Eu também contemplei, ó Govinda, as armas em suas formas incorporadas e repletas de todos os tipos de energia, pertencentes à baba de bravura incomensurável. A divindade de grande alma segurava um arco cujas cores pareciam com aquelas do arco-íris. Aquele arco é famoso sob o nome de Pinaka e é em realidade uma cobra poderosa. De fato, aquela cobra de 7 cabeças e corpo vasto, de presas afiadas e veneno virulento, de pescoço grande e do sexo masculino, estava entrelaçada com a corda que servia como sua corda de arco. E havia uma flecha cujo esplendor parecia com aquele do sol ou do fogo que aparece no fim do Yuga. Na verdade, aquela flecha era o excelente Pasupata, aquela arma poderosa e terrível, que é sem uma segunda, indescritível por seu poder, e capaz de infligir medo em todas as criaturas. De proporções vastas, ele parecia vomitar faíscas de fogo constantemente. Possuidor de um pé, de dentes grandes, e 1000 cabeças e 1000 estômagos, ele tinha 1000 braços, 1000 línguas, e 1000 olhos. De fato, ele parecia vomitar fogo continuamente.
Alto de braços poderosos, aquela arma é superior às armas Brahma, Narayana, a Indra, Agneya e Varuna. Na verdade, ela é capaz de neutralizar todas as outras armas no universo. Foi com aquela arma que o ilustre Mahadeva, antigamente, queimou e destruiu em um momento a cidade tripla dos Asuras. Com a maior facilidade, ó Govinda, Mahadeva, usando aquela única seta, realizou aquela façanha. Aquela arma, atirada pelos braços de Mahadeva, pode sem dúvida consumir em metade do tempo tomado por um piscar de olhos o universo inteiro com todas as suas criaturas móveis e imóveis. No universo não há algum ser, incluindo o mesmo Brahma e Vishnu e as divindades, que não possa ser morto por aquela arma. Ó Majestade, eu vi aquela arma excelente, extraordinária e incomparável na mão de Mahadeva. Há outra arma misteriosa e muito poderosa que é igual ou talvez superior à arma Pasupata. Eu a vi também. Ela é célebre em todos os mundos como a soma de Mahadeva armado de Sula. Arremessada pela divindade ilustre, aquela arma é competente para rachar a terra inteira ou secar completamente as águas do oceano ou aniquilar o universo inteiro. Antigamente, o filho de Ivanasva, o rei Mandatri, aquele conquistador dos três mundos, possuidor de domínio imperial e dotado de energia abundante, foi, com todas as suas tropas, destruído por meio daquela arma. Dotado de grande poder e grande energia e parecendo com o próprio Sakra em destreza, o rei, ó Govinda, foi morto pelo Rakshasa Lavana com a ajuda deste Sula que ele tinha obtido de Shiva. O Sula tem uma ponta muito afiada. Extremamente terrível, ele é capaz de fazer os cabelos de todos se arrepiarem. Eu vi na mão de Mahadeva, como se rugindo com raiva, tendo contraído sua testa em 3 rugas. Ele parecia, ó Krishna, um fogo sem fumaça ou o sol que nasce no fim do Yuga. O cabo daquele Sula era feito de uma cobra imensa. Ele é realmente indescritível. Ele parecia com o próprio destruidor armado com seu laço. Eu vi esta arma, ó Govinda, na mão de Mahadeva. Eu vi também outra arma, isto é, aquele machado de batalha afiado o qual, no passado, foi dado para Rama pelo satisfeito Mahadeva para capacitá-lo a exterminar os kshatriyas. Foi com aquela arma que Rama, da linhagem de Brigu, matou em batalha terrível o grande Kartaviriya que era o soberano de todo o mundo. Foi com aquela arma que o filho de Jamadagni, ó Govinda, pôde exterminar os kshatriyas por 21 vezes. De gume brilhante e extremamente terrível, aquele machado estava pendurado no ombro, adornado com uma cobra, de Mahadeva. De fato, ele brilhava no corpo de Mahadeva como a chama de um fogo ardente. Eu vi inúmeras outras armas celestes com Mahadeva de grande inteligência. Eu, no entanto, mencionei somente poucas, ó impecável, por seu caráter principal. No lado esquerdo do grande Deus estava o avô Brahma sentado em um carro excelente ao qual estavam unidos cisnes dotados da velocidade da mente. No mesmo lado podia ser visto Narayana também, sentado sobre o filho de Vinata, e portando a concha, o disco, e a massa. Perto da deusa Uma estava Skanda sentado em seu pavão, levando seu dardo e sinos fatais, e parecendo com outro Agni. Na frente de Mahadeva eu vi Nandi permanecendo armado com seu Sula e parecendo com um segundo Sankara, por bravura e energia. Os Munis encabeçados pelo Mano Alto Nascido e Rishis tendo Brigu como seu principal, e as divindades com Sakra em sua dianteira, todos foram lá. Todas as tribos de espíritos e fantasmas, e as mães celestes, permaneceram circundando Mahadeva e saudando-o com reverência. As divindades estavam empenhadas em cantar os louvores de Mahadeva por proferirem diversos hinos. O avô Brahma proferido um Ratantara louvava Mahadeva. Narayana também, proferido o Gestasamã, cantava os louvores de Bhava. Sakra também fazia o mesmo com a ajuda daquele principal dos mantras védicos, isto é, o Satarudriya. Realmente, Brahma e Narayana e Sakra, aquelas 3 divindades de grande alma, brilhavam lá como 3 fogos sacrificais. Em seu meio brilhava o Deus ilustre como o sol no meio de seu halo, saído das nuvens outonais. Eu contemplei miríades de sóis e luas, também no céu, ó Keshava. Eu então louvei o Senhor ilustre de tudo, o Mestre Supremo do Universo. O Pamandio continuou.
Eu disse: saudações para ti, ó ilustre, ó tu que constituís o refúgio de todas as coisas, ó tu que és chamado de Madeva. Saudações para ti que assumes a forma de Sacra, que é sacra, e que te disfarças na forma e vestimentas de sacra. Saudações para ti que estás armado com raio, a ti que és moreno, e a ti que estás sempre armado com pinaca. Saudações para ti que sempre carregas a concha e o sula. Saudações para ti que estás vestido em preto, a ti que tens cabelo escuro e encaracolado, a ti que tens uma camurça preta como tua peça de roupa superior, a ti que presides sobre a 8ª alunação da quinzena escura. Saudações para ti que és de cor branca, para ti que és chamado de branco, para ti que estás vestido em mantos brancos, para ti que tens teus membros cobertos com cinzas brancas, para ti que estás sempre engajado em ações brancas. Saudações para ti que és de cor vermelha, a ti que estás vestido em trajes vermelhos, para ti que possuis um estandarte vermelho com bandeiras vermelhas, para ti que usas guirlandas vermelhas e ungüentos vermelhos. Saudações para ti que és moreno em cor, para ti que estás vestido em trajes marrons, para ti que tens um estandarte marrom com bandeiras marrons, para ti que usas guirlandas marrons e ungüentos marrons. Saudações para ti que tens o guarda-sol da realeza segurado sobre tua cabeça, para ti que usas a principal das coroas. Saudações para ti que estás adornado com meia guirlanda e meio bracelete, para ti que estás enfeitado com um anel por um ano, a ti que és dotado da velocidade da mente, a ti que és dotado de grande refulgência. Saudações para ti que és a principal das divindades, para ti que és o principal dos ascetas, para ti que és o principal dos celestiais. Saudações para ti que usas meia coroa de lótus, para ti que tens muitos lótus em teu corpo. Saudações para ti que tens metade do teu corpo coberta com pasta de sândalo, para ti que tens metade do teu corpo enfeitado com guirlandas de flores e coberto com ungüentos fragrantes. O corpo de Madeva é metade homem e metade mulher. A metade masculina tem guirlandas de ossos, a feminina tem guirlandas de flores. A metade masculina tem tudo que é rejeitado por outros. A metade feminina tem todas as coisas que são cobiçadas por outros. Esta forma específica de Madeva é chamada de Aragauri. Saudações para ti que és da cor do sol, para ti que és como o sol, para ti cujo rosto é como o sol, para ti que tens olhos cada um dos quais é como o sol. Saudações para ti que és Soma, a ti que és tão suave quanto Soma, a ti que portas o disco lunar, a ti que és de aspecto lunar, a ti que és a principal de todas as criaturas, a ti que estás ornado com um conjunto dos mais belos dentes. Saudações para ti que és de uma cor escura, para ti que tens uma aparência bela, para ti que tens uma forma metade da qual é amarela e metade branca, para ti que tens um corpo metade do qual é homem e metade mulher, para ti que és ambos, homem e mulher. Saudações para ti que possuis um touro como teu veículo, para ti que procedes montado no principal dos elefantes, para ti que és alcançado com dificuldade, para ti que podes ir a lugares inacessíveis para outros. Saudações para ti cujos louvores são cantados pelos Ganas, para ti que és dedicado aos diversos Ganas, para ti que segues o caminho que é trilhado pelos Ganas, para ti que és sempre devotado aos Ganas como a um voto. Saudações para ti que és da cor de nuvens brancas, para ti que tens o esplendor das nuvens noturnas, para ti que não podes ser descrito por nomes, para ti que tens tua própria forma, não tendo nada mais no universo com a qual ela possa ser comparada. Saudações para ti que usas uma guirlanda bela de cor vermelha, para ti que estás vestido em mantos de cor vermelha. Saudações para ti que tens a coroa da cabeça enfeitada com pedras preciosas, a ti que estás enfeitado com uma meia-lua, a ti que usas muitas pedras preciosas belas em teu diadema, para ti que tens 8 flores sobre tua cabeça. Saudações para ti que tens uma boca ígnea e olhos ígneos, para ti que tens olhos possuidores da refulgência de 1000 luas, para ti que és da forma do fogo, para ti que és belo e agradável, para ti que és inconcebível e misterioso. Saudações para ti que percorres o firmamento, para ti que amas e resides em terras que proporcionam pastagem para as vacas, para ti que caminhas sobre a terra, para ti que és a terra, para ti que és infinito, para ti que és extremamente auspicioso.
Saudações para ti que estás despido, ou que tens somente o horizonte como teu traje, para ti que fazes um lar feliz de todo local onde possa acontecer de tu estares no momento. Saudações para ti que tens o universo como tua casa, para ti que tens conhecimento e felicidade como tua alma. Saudações para ti que sempre usas um diadema, para ti que usas um grande bracelete, para ti que tens uma cobra como guirlanda ao redor do teu pescoço, para ti que usas muitos ornamentos belos em teu corpo. Saudações para ti que tens o sol, a lua e Agni como teus 3 olhos, para ti que possuis 1000 olhos, para ti que és homem e mulher, para que és desprovido de sexo, para ti que és um Sankhya, para ti que és um Yojin. Saudações para ti que és da graça daquelas divindades que são adoradas em sacrifícios, para ti que és os Atharvas, para ti que és aquele que alivia todos os tipos de doença e dor, a ti que és o dissipador toda tristeza. Saudações para ti que brames tão profundamente quanto as nuvens, a ti que empregas diversos tipos de ilusões, a ti que presides sobre o solo e sobre a semente que é semeada nele, a ti que és o Criador de tudo. Saudações para ti que és o Senhor de todos os celestiais, a ti que és o Mestre do Universo, a ti que és dotado da velocidade do vento, a ti que és da forma do vento. Saudações para ti que usas uma guirlanda de ouro, para ti que te divertes em colinas e montanhas, para ti que és adorado por todos os que são inimigos dos deuses, para ti que possuis velocidade e energia furiosas. Saudações para ti arrancaste uma das cabeças do avô Brahma, para ti que mataste o Asura chamado Mahisha, para ti que assumes 3 formas, para ti que ostentas todas as formas. Saudações para ti que és o destruidor da cidade tripla dos Asuras, para ti que és o destruidor do sacrifício, de Daksha, para ti que és o destruidor do corpo de Kama, a divindade do desejo, para ti que manejas a vara da destruição. Saudações para ti que és Skanda, para ti que és Visakha, para ti que és a vara do Brahmana, para ti que és Bhava, para ti que és Sarva, para ti que és de forma universal. Saudações para ti que és Esana, para ti que és o destruidor de Bhaga, para ti que és o matador de Andaka, para ti que és o universo, para ti que és possuidor de ilusão, para ti que és concebível e inconcebível. Tu és o único fim de todas as criaturas, tu és o principal, tu és o coração de tudo. Tu és o Brahma de todas as divindades, tu és o Nilardita vermelho e azul dos Rudras. Tu és a alma das criaturas, tu és aquele que é chamado de Purusha na filosofia Sankhya, tu és o Rishabha entre todas as coisas sagradas, tu és aquilo que é chamado de auspicioso por Yojins e o qual, segundo eles, é sem partes, sendo indivisível. Entre aqueles que são praticantes dos diferentes modos de vida, tu és o chefe de família, tu és o grande senhor entre os senhores do universo. Tu és Kuvera entre todos os Yakshas, e tu és Vishnu, o principal, entre todos os sacrifícios. Tu és Meru entre as montanhas, tu és a lua entre todos os corpos luminosos do firmamento, tu és Vasishta entre os rishis, tu és Surya entre os planetas. Tu és o leão entre todos os animais selvagens, e entre todos os animais domésticos tu és o touro que é adorado por todas as pessoas. Entre os Adityas tu és Vishnu, o Pendra, entre os vasos tu és Pavaka, entre as aves tu és o filho de Vinata, Garuda, e entre as cobras tu és Ananta, Sesha. Entre os Vedas tu és os Samas, entre os Yajushis tu és o Satarudriyan, entre os Yojins tu és Sanat Kumara, e entre os Sankhiyas tu és Kapila. Entre os Maruts tu és Sakra, entre os Pitris tu és Devarat, entre todas as regiões, para a residência dos seres criados, tu és a região de Brahman, e entre todos os fins que as criaturas alcançam tu és Moksha ou emancipação. Tu és o oceanos de leite entre todos os oceanos, entre todos os cumes rochosos tu és Imavat, entre todas as classes tu és o Brahmana, e entre todos os Brahmanas eruditos tu és aquele que tem praticado e é cumpridor do Diksha. Tu és o sol entre todas as coisas no mundo, tu és o destruidor chamado Kala. Tu és tudo mais que possui energia superior de eminência que existe no universo. Tu possuis força suprema. Isso mesmo é o que representa minha conclusão segura. Saudações para ti, ó pujante e ilustre, ó tu que és bondoso para todos os teus devotos. Saudações para ti, ó Senhor dos Yojins. Eu te reverencio, ó causa original do universo.
Esteja satisfeito comigo que sou teu devoto, que sou muito miserável e impotente. Ó Senhor eterno, tornei-te o refúgio desse teu adorador que é muito fraco e miserável. Ó Senhor Supremo, cabe a ti perdoar todas aquelas transgressões das quais eu me tornei culpado, tendo compaixão por mim pela razão de eu ser teu devoto dedicado. Eu fui entorpecido por ti, ó Senhor de todas as divindades, pelo disfarce no qual tu te mostrastes para mim. Ó Maesvara, eu não te dei o arghya ou água para lavar teus pés. Estes artigos devem ser oferecidos para um visitante, ele precise deles ou não. Tendo cantado os louvores de Isana dessa maneira, eu ofereci para ele, com grande devoção, água para lavar seus pés e os ingredientes do arghya, e então, com mãos unidas, eu me submeti a ele, estando preparado para fazer o que quer que ele ordenasse. Então, ó Majestade, uma chuva auspiciosa de flores caiu sobre minha cabeça, possuidoras de fragrância celestial e orvalhadas com água fria. Os músicos celestes começaram a tocar seus timbales. Uma brisa deliciosa, fragrante e agradável, começou a soprar e a me encher de prazer. Então Mahadeva, acompanhado por sua esposa, e tendo touro como seu símbolo, estando satisfeito comigo, se dirigiu aos celestiais reunidos lá nestas palavras, me enchendo de grande alegria. Vejam, ó divindades, a devoção de Upamanyu de grande alma. Na verdade, imperturbável e grandiosa é esta devoção, e totalmente imutável, pois ela existe inalteravelmente. Assim endereçadas pelo grande Deus armado com Sula, as divindades, ó Krishna, tendo-se curvado a ele unindo suas mãos em reverência, disseram estas palavras. Ó ilustre, ó Deus dos deuses, ó Mestre do universo, ó Senhor de tudo, que esta melhor das pessoas regeneradas, obtenha de ti a realização de todos os seus desejos. Assim endereçado por todas as divindades, com o avô Brahma entre eles, Sarva, também chamado Isa e Sankara, disse estas palavras como se sorrindo para mim. O ilustre Sankara disse, ó caro Upamanyu, eu estou satisfeito contigo. Veja-me, ó o principal dos munis, ó o rishi erudito, tu és firmemente devotado a mim e tu foste bem testado por mim. Eu estou muito satisfeito contigo por esta tua devoção por Shiva. Eu irei, portanto, te dar hoje a realização de quaisquer desejos que tu possas ter em teu coração. Assim endereçado por Mahadeva de grande sabedoria, lágrimas de alegria vieram aos meus olhos e meus cabelos se arrepiaram, por emoção. Ajoelhando-me para ele e me curvando repetidamente, eu então, com uma voz que estava sufocada com deleite, disse para ele, ó Deus ilustre, me parece que eu estava morto até agora e que foi somente hoje que eu tive meu nascimento, e que meu nascimento deu resultado hoje, já que eu estou agora na presença dele que é um mestre das divindades e dos asuras. Quem é mais louvável do que eu, já que eu estou vendo com esses meus olhos ele que é de destreza incomensurável a quem as próprias divindades são incapazes de contemplar sem primeiro prestar culto sincero? Aquilo o qual aqueles que possuem erudição e sabedoria dizem que é o mais sublime de todos os tópicos, que é eterno, que é distinto de tudo mais, que é não nascido, que é conhecimento, e que é indestrutível, é idêntico a ti, ó pujante e ilustre, a ti que és o início de todos os tópicos, que és indestrutível e imutável, que estás familiarizado com as ordenanças que governam todos os tópicos, que és o principal dos Purushas, a ti que és o mais nobre dos nobres. Tu és aquele que criou do teu lado direito o avô Brahma, o criador de todas as coisas. Tu és aquele que criou do teu lado esquerdo Vishnu para proteger a criação. Tu és aquele Senhor pujante que criou Rudra quando veio o fim do Yuga e quando a criação era para ser dissolvida mais uma vez. Aquele Rudra, que surgiu de ti, destruiu a criação com todos os seus seres móveis e imóveis, assumindo a forma de Kala de grande energia, da nuvem Samvataka, carregada com água a qual miríades de oceanos não seriam vastos o suficiente para suportar, e do fogo que a tudo consome. Na verdade, quando chega o período para a dissolução do universo, aquele Rudra se levanta, pronto para destruir o universo. Tu és aquele Mahadeva, que é um criador original do universo com todos os seus entes móveis e imóveis. Tu és aquele que, no fim do Kalpa, permanece, recolhendo todas as coisas em si mesmo.
Tu és aquele que permeia todas as coisas, que és a alma de todas as coisas, tu és o Criador do Criador de todas as entidades. Incapaz de ser visto até por alguma das divindades, tu és aquele que existe, permeando todas as entidades. Se, ó Senhor, tu estás satisfeito comigo e se tu me concederás bênçãos, que esta seja a bênção, ó Senhor de todas as divindades. Que minha devoção por ti possa permanecer inalterada. Ó melhor das divindades, me deixe, pela tua graça, ter conhecimento do presente, do passado, e do futuro. E que eu também, com todos os meus parentes e amigos, sempre coma alimentos misturados com leite. E que tua pessoa ilustre esteja para sempre presente em nosso retiro. Assim endereçado por mim, o ilustre Maesvara dotado de energia suprema, aquele mestre de tudo móvel e imóvel, isto é, Shiva, adorado por todo o universo, então me disse estas palavras. A divindade ilustre disse: seja livre de toda miséria e dor, e esteja acima da decrepitude e da morte. Seja possuidor de fama, seja dotado de grande energia, e que o conhecimento espiritual seja teu. Tu, pela minha graça, serás sempre procurado pelos rishis. Seja teu comportamento bom e justo, seja teu todo atributo desejável, seja possuidor de conhecimento universal, e seja de aspecto agradável. Que juventude sem declínio seja tua, e que tua energia seja como aquela do fogo. Aonde quer que, além disso, tu possas desejar a presença do oceano de leite que é tão agradável para ti, lá aquele oceano aparecerá diante de ti, pronto para ser utilizado por ti e teus amigos para propósitos de tua alimentação. Tu, com teus amigos, sempre obtenha alimento preparado com leite, com o néctar celeste também sendo misturado com ele. Depois do término de um kalpa, tu então obterás minha companhia. Tua família e linhagem e parentes serão inesgotáveis. Ó o principal dos regenerados, tua devoção por mim será eterna. E, ó o melhor dos brahmanas, eu sempre proporcionarei minha presença ao teu retiro. Viva, ó filho, aonde quer que tu queiras, e que nenhuma ansiedade seja. Pensado por ti, eu irei, ó brahmana erudito, te conceder uma visão minha novamente. Tendo dito estas palavras e me concedido estas bênçãos, o ilustre Isana, dotado do esplendor de milhões de sóis, desapareceu. Foi exatamente assim, ó Krishna, que eu contemplei, com a ajuda de penitências austeras, aquele Deus dos deuses. Eu também obtive tudo aquilo que foi dito pela grande divindade dotada de inteligência suprema. Veja, ó Krishna, perante teus olhos, estes Siddhas residindo aqui e estes Rishis Vidyadharas e Apshas e Gandharvas e Apsaras. Contemple estas árvores e trepadeiras e plantas que produzem todos os tipos de flores e frutos. Veja-as portando as flores de todas as estações, com belas folhas, e derramando uma doce fragrância por toda parte. Alto de braços poderosos, todos estes são dotados de uma natureza celestial pela graça daquele Deus dos deuses, aquele Senhor Supremo, aquela divindade de grande alma. Vasudeva continuou. Ouvindo estas palavras dele e vendo com meus próprios olhos o que ele tinha relatado para mim, eu fiquei muito admirado. Eu então me dirigi ao grande asceta Upamanyu e disse para ele: tu és digno de grande louvor, ó o principal dos brahmanas eruditos, pois qual homem justo há além de ti cujo retiro desfruta da distinção de ser honrado com a presença daquele Deus dos deuses. O pujante Shiva, o grandioso Sankara, ó o chefe dos ascetas, irá me conceder também uma visão de sua pessoa e me mostrar benevolência. Upamanyu disse: sem dúvida, alto de olhos como pétalas de lótus, tu logo obterás uma visão de Mahadeva, assim como, ó o impecável, eu consegui obter uma visão dele. Alto de destreza incomensurável, eu vejo com meus olhos espirituais que tu irás, no 6º mês a partir deste, conseguir obter uma visão de Mahadeva, ó o melhor de todas as pessoas. Tu, ó o principal dos iados, obterás de Maesvara e sua cônjuge 24 benefícios. Eu te digo o que é verdadeiro. Pela graça daquela divindade dotada de sabedoria suprema, o passado, o futuro e o presente são conhecidos por mim. O grande Ara tem favorecido esses milhares de rishis e outros igualmente numerosos. Porque a divindade pujante não te favoreceria, ó Mahadeva? É sempre louvável o encontro dos deuses com alguém como tu,
com alguém que é devotado aos Brahmanas, com alguém que é cheio de compaixão e que é cheio de fé. Eu te darei certos mantras. Recite-os continuamente. Através disto tu sem dúvida verás Sankara. O abençoado Vishnu continuou. Eu então disse a ele: ó regenerado, pela tua graça, ó grande asceta, eu verei o Senhor das divindades, aquele opressor de multidões de filhos de Diti. 8 dias, ó Bharata, se passaram lá como 1 hora, todos nós estando assim ocupados em conversar sobre Madeva. No 8º dia, eu passei pelo Diksha, iniciação, segundo os ritos devidos, pelas mãos daquele Brahmana, e recebi o bastão das suas mãos. Eu passei pelo barbear prescrito. Eu peguei uma quantidade de folhas cusa em minha mão. Eu usei trapos como meus trajes. Eu esfreguei meu corpo com ghee. Eu envolvi uma corda de erva munja ao redor dos meus quadris. Por 1 mês eu vivi de frutas. No 2º mês eu subsisti de água. O 3º, o 4º e o 5º mês eu passei vivendo só de ar. Eu fiquei de pé todo o tempo, me sustentando sobre um pé e também com meus braços erguidos, e abandonando o sono todo o tempo. Eu então contemplei, ó Bharata, no firmamento uma refulgência que parecia ser tão deslumbrante quanto aquela de 1000 sóis unidos. Perto do centro daquela refulgência, ó filho de Pandu, eu vi uma nuvem parecida com uma massa de colinas azuis, adornada com fileiras de garças, embelezada com um grande arco-íris, com lampejos de relâmpago e o fogo trovão parecendo com olhos fixados nela. Dentro daquela nuvem estava o pujante Madeva, ele mesmo de esplendor deslumbrante, acompanhado por sua esposa Uma. Na verdade, a grande divindade parecia brilhar com suas penitências, energia, beleza, refulgência, e sua querida esposa ao seu lado. O pujante Mahesvara, com sua esposa ao seu lado, brilhava no meio daquela nuvem. A aparição parecia ser como aquela do sol no meio de nuvens ligeiras com a lua ao seu lado. O pelo no meu corpo, ó filho de Kunti, se arrepiou, e meus olhos se arregalaram de admiração ao contemplar Ada, o refúgio de todas as divindades e o dissipador de todas as suas dores. Mahadeva estava adornado com um diadema em sua cabeça. Ele estava armado com seu sula. Ele estava vestido em uma pele de tigre, tinha madeixas emaranhadas em sua cabeça, e carregava o bastão, do sannyasi, em uma de suas mãos. Ele estava armado, além disso, com seu pinaca e o raio. Seus dentes eram de pontas afiadas. Ele estava ornado com um bracelete excelente para a parte superior do braço. Seu fio sagrado era constituído por uma cobra. Ele usava uma guirlanda excelente de diversas cores em seu peito, que pendia até seus dedos dos pés. Realmente, eu o vi como a lua extremamente brilhante em uma noite outonal. Cercado por diversos clãs de espíritos e fantasmas, ele parecia como o sol outonal difícil de ser olhado por seu brilho deslumbrante. 11 centenas de rudras estavam ao redor daquela divindade de alma controlada e atos puros, então sentada sobre seu touro. Todos eles estavam empenhados em cantar seus louvores. Os Adityas, os Vasos, os Sadias, os Visvedevas, e os gêmeos Asvins louvavam aquele Senhor do Universo por proferirem os hinos que se encontram nas Escrituras. O pujante Indra e seu irmão Pendra, os 2 filhos de Aditi, e o avô Brahma, todos proferiam, na presença de Bhava, o Samanratantara. Incontáveis mestres de yoga, todos os rishis regenerados com seus filhos, todos os rishis celestes, a deusa terra, o céu, entre terra e céu, as constelações, os planetas, os meses, as quinzenas, as estações, a noite, os anos, os kshanas, os murtas, os nimeshas, os yugas um depois do outro, todas as ciências e ramos de conhecimento celestes, e todos os seres conhecedores da verdade, foram vistos reverenciando aquele preceptor supremo, aquele grande pai, aquele dador, ou origem, do yoga.
Sanat Kumara, os Vedas, as histórias, Marishi, Angiras, Atri, Pulastya, Pulara, Kratu, os 7 manos, Soma, os Atharvas, Ivriaspati, Brigu, Daksha, Kasyapa, Vasishta, Kasya, os Chandas, Diksha, os sacrifícios, Dashina, o fogo sacrificial, os aves, manteiga clarificada, despejados em sacrifícios, e todos os requisitos dos sacrifícios, foram vistos por mim, ó Yudhishthira, permanecendo lá em suas formas incorporadas. Todos os guardiões dos mundos, todos os rios, todas as cobras, as montanhas, as mães celestiais, todas as esposas e filhas dos celestiais, milhares e milhares e milhões de ascetas, foram vistos reverenciarem aquele Senhor pujante que é a alma da tranquilidade. As montanhas, os oceanos, e os pontos do horizonte também faziam o mesmo. Os Gandharvas e as Apsaras, muito hábeis em música, em acordes celestiais, cantavam e elogiavam os louvores de Bhava, que é cheio de maravilhas. Os Vidyadharas, os Danavas, os Guyakas, os Rakshasas, e todos os seres criados, móveis e imóveis, adoravam, em pensamentos, palavras e ações, aquele Senhor pujante. Diante de mim, aquele Senhor de todos os dos deuses, Sarva, apareceu sentado em toda a sua glória. Vendo que Isana tinha se mostrado para mim por estar sentado em glória perante meus olhos, o universo inteiro, com o avô e Sakra, olhou para mim. Eu, no entanto, não tinha o poder para olhar para Mahadeva. A grande divindade então se dirigiu a mim dizendo: contemple-me, ó Krishna, e fale comigo. Tu me adoraste centenas e milhares de vezes. Não há alguém nos 3 mundos que seja mais caro para mim do que tu. Depois que eu tinha me curvado para ele, sua esposa, a deusa Uma, ficou satisfeita comigo. Eu então me dirigi nestas palavras ao grande Deus cujos louvores são cantados por todas as divindades com o avô Brahma em sua chefia. O abençoado Vishnu disse: eu saudei Mahadeva, dizendo: saudações para ti, ó tu que és a origem eterna de todas as coisas. Os rishis dizem que tu és o Senhor dos Vedas. Os justos dizem que tu és penitência, tu és Sattva, tu és Rajas, tu és Tamas, e tu és verdade. Tu és Brahman, tu és Rudra, tu és Varuna, tu és Agni, tu és Mano, tu és Bhava, tu és Datri, tu és Tashtri, tu és Vidatri, tu és o mestre pujante de todas as coisas, e tu estás em todos os lugares. Todos os seres, móveis e imóveis, surgiram de ti. Este mundo triplo com todas as suas entidades móveis e imóveis, foi criado por ti. Os rishis dizem que tu és superior aos sentidos, à mente, aos ares vitais, aos 7 fogos sacrificais, a todos os outros que têm seu refúgio na alma que a tudo permeia, e a todas as divindades que são adoradas e dignas de adoração. Tu, ó ilustre, és os Vedas, os sacrifícios, Soma, Dashina, Pavaka, Avi, e todos os outros requisitos do sacrifício. O mérito obtido por sacrifícios, doações feitas para outros, pelo estudo dos Vedas, votos, regulamentos em relação a restrições, modéstia, fama, prosperidade, esplendor, contentamento, e sucesso, todos existem para levarem a ti. Desejo, ira, medo, cupidez, orgulho, estupor, e malícia, dores e doenças, são, ó ilustre, teus filhos. Tu és todos os atos que as criaturas fazem, tu és a alegria e a tristeza que fluem daqueles atos, tu és a ausência de alegria e tristeza, tu és aquela ignorância que é a semente indestrutível do desejo, tu és a origem sublime da mente, tu és pujança, e tu és eternidade. Tu és o imanifesto, tu és pavana, tu és inconcebível, tu és o sol de 1000 raios, tu és o chit refulgente, tu és o primeiro de todos os tópicos, e tu és o refúgio da vida. O uso de palavras como Mahat, alma, compreensão, Brahman, universo, Sambhu, e auto-nascido e outras palavras que ocorrem em sucessão, nos Vedas, mostram que tua natureza tem sido considerada, por pessoas conhecedoras dos Vedas, como idêntica a Mahat e alma. Na verdade, te considerando como tudo isto, os Brahmanas eruditos vencem aquela ignorância que jaz na base do mundo. Tu resides no coração de todas as criaturas, e tu és adorado pelos rishis como Kshetrajna. Teus braços e pés se estendem por todos os lugares, e teus olhos, cabeça, e rosto estão em todos os lugares. Tu ouves em todos os lugares no universo, e tu permaneces permeando todas as coisas.
De todas as ações que são realizadas nos Nimeshas e outras divisões de tempo que surgem em consequência da força do Sol, tu és o resultado. Isto é, tu és a bem-aventurança celestial que as criaturas ganham por meio de suas ações justas. As ações são realizadas no decorrer do tempo cujas divisões são causadas pelo Sol. Tu és a refulgência original do Shit Supremo. Tu és Purusha, e tu resides nos corações de todas as coisas. Tu és os vários atributos do sucesso em yoga, isto é, sutileza e densidade e fruição e supremacia e refulgência e imutabilidade. Por sucesso em yoga uma pessoa pode se fazer tão sutil quanto possível ou tão densa quanto possível. Alguém pode também obter a realização de todos os desejos, se estendendo à própria criação de mundos sobre mundos povoados com todos os tipos de criaturas. Que os yojins não criam é devido ao seu respeito pelo avô e ao seu desejo de não perturbar o rumo habitual das coisas. Compreensão e inteligência e todos os mundos dependem de ti. Aqueles que são dedicados à meditação, que estão sempre empenhados em yoga, que são devotados ou firmes na verdade e que têm subjugado suas paixões, procuram a ti e repousam em ti. Aqueles que te conhecem como alguém que é imutável, ou que reside em todos os corações, ou que é dotado de força suprema, ou que é um Purusha antigo, ou que é um conhecimento puro, ou alguém que é o Shit refulgente, ou que é o maior refúgio de todas as pessoas dotadas de inteligência, são sem dúvida pessoas de grande inteligência. Na verdade, tais pessoas transcendem a inteligência. Por compreender os 7 entes sutis, isto é, Maat, ego, e os 5 elementos primordiais chamados Tanmatras, por compreender teus 6 atributos, de onisciência, contentamento de plenitude, conhecimento sem início, independência, força que não está em falta em qualquer tempo e que é infinita, e estando familiarizado com o yoga que é livre de toda noção falsa, o homem de conhecimento consegue entrar em teu grande ser. Depois que eu tinha dito estas palavras, ó Oparta, para Bhava, aquele dissipador da dor e aflição, o universo, móvel e imóvel, deu um grito leonino, expressivo de sua aprovação da correção das minhas palavras. Os inúmeros brahmanas lá presentes, as divindades e os asuras, os nagas, os pisachas, os pitris, as aves, diversos rakshasas, diversas classes de fantasmas e espíritos, e todos os grandes rishis, então se curvaram para aquela grandiosa divindade. Lá então caíram sobre minha cabeça chuvas de flores celestes possuidoras de fragrância excelente, e ventos deliciosos sopraram no local. O pujante Sankara então, dedicado ao bem do universo, olhou para a deusa Uma e para o Senhor dos Celestiais e para mim mesmo também, e me falou dessa maneira: nós sabemos, ó Krishna, que tu, ó matador de inimigos, estás cheio da maior devoção por nós. Faça o que é para o teu bem. Meu amor e afeição por ti são muito grandes. Peça 8 bênçãos. Eu realmente as darei para ti, ó Krishna. Ó o melhor de todas as pessoas, me diga quais são elas, ó o chefe dos Yadavas. Mencione o que tu desejas. Por mais que elas sejam difíceis de serem obtidas, tu ainda as terá.